Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, diretor da Loja do Concurseiro e professor de legislação. E hoje eu estou aqui para um trabalho bem interessante para você de Mocajuba. Saiu o edital de ACS e de ACE e tem uma disciplina chamada legislação, onde é cobrada essa legislação, essa lei municipal 3.699 de 2022, que é o PCCR, o Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações do ACS e do ACE. E nessa aula a gente vai comentar 25 questões de forma gratuita para você, tá bom? Então você pode baixar, você já deve ter baixado, mas se não baixou, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você baixar essa apostila, onde tem a teoria, tudo organizadinha, pronto para você imprimir, tudo limpinho, e tem também mais 25 questões. E essas 25 questões eu vou comentar uma a uma nesta videoaula, uma videoaula especial. Só lembrando que essa disciplina Legislação Municipal são 5 questões, peso 2, que dá um total de 10 pontos, pessoal. Mas são 10 pontos que vão definir muito mesmo, tá, a sua aprovação, tá bom? Claro, você precisa dar atenção para os conhecimentos específicos, que são 10 questões, peso 6. Embora sejam só 10 questões de conhecimentos específicos, mas vale 60 pontos. Ok, mas todo mundo vai estudar muito conhecimentos específicos. O português é muito decisivo, a matemática, a legislação, a informática, tem que estudar tudo, tá? Você não pode bobear, tá bom? Na Loja do Concurseiro, nós temos curso completo com todas essas disciplinas e nós resolvemos colocar um preço bem pequeno. O curso para ACS está apenas R$ 139,00. Nesse curso de ACS, por exemplo, eu ministro essa aula, mas ao invés de só essas 25, eu resolvo mais 75 questões. Quer dizer, estou gravando, né? Mas ao final do curso terá lá 100 questões ao todo dessa lei. E os professores das outras disciplinas também muito arrumadinho, com exercício. Para a CS apenas R$ 139,00, para a CE apenas R$ 136,00. Para você fazer esse concurso, você precisa residir em Mocajuba, não pode residir em outro município. Desde a publicação do edital, você precisa residir. Não fica de fora, pessoal. Adquire o nosso curso. Vai fazer a prova de ACS? Adquire. Várias pessoas já adquiriram, mesmo antes dessa apostila, porque já conhecem o trabalho da Loja do Concurseiro, aprovou muita gente nos concursos da Polícia Militar, concurso de Polícia Civil, concursos em geral, tá? Nós somos de Belém do Pará e especialistas nessa banca, que é a Banca FADESP. Tivemos o concurso para a Prefeitura de Marituba, tivemos o concurso para várias prefeituras, pessoal. Prefeitura de Belém, Prefeitura de vários municípios, me foge a mente agora, tá bom? Mas Augusto Correia, vários municípios que nós trabalhamos com essa Banca FADESP, concursos para ACS, concurso para ACE, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade de fazer a sua matrícula, porque a matrícula é feita no site lojadoconcurseiro.com.br. Você preenche lá seus dados, você cria uma senha, a plataforma na hora de comprar, você aceita Pix, aceita cartão, pode parcelar em até 4 vezes sem juros no cartão. Mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, manda um zap 91-9842-4238, tá bom? Então vamos começar as nossas 25 primeiras questões. São essas que a gente está liberando de forma gratuita, mas eu sei que você vai querer mais, então adquire logo hoje o nosso curso completo de ACS só por R$ 139,00 e para a ACE por apenas R$ 136,00 você tem acesso aí até o dia da prova, tá bom? Primeira questão, todas inéditas, todas elaboradas aqui pela Loja do Concurseiro, tá? Todas elaboradas pelo professor Petrônio. De acordo com a Lei Municipal 3.699 de 2022, assinale a alternativa correta
quanto ao regime jurídico e a vinculação normativa dos cargos de agente comunitário de saúde ACS e agente de combate às endemias ACE no município de Mocajuba, tá bom? Então, se você já leu a apostila, não te preocupa que você que é nosso aluno vai ter a aula de tudo isso. Mas primeiro eu gravei esse exercício, tá? Mas em breve vai ter a aula da teoria. Mas bora ver se você consegue. Se você quiser, dá uma lida logo na apostila, tá? Dá uma lida ali nos primeiros artigos e aí vem tentar fazer. Se não, fica aí, bora aprender com o exercício. Os ACS e ACE estão submetidos exclusivamente à Lei Federal número 11.350 de 2006, sendo inaplicável qualquer regime estatutário local. Tá errado. Professor, o que é essa Lei Federal 11.350? É a lei federal que regulamenta o cargo de ACS e de ACE. Só que aqui em Mocajuba, além da Lei Federal número 11.350, também é aplicável, também aplica-se a você, futuro ACS, o regime estatutário local, também, que é essa lei, justamente essa lei municipal 3.699. Ela que vai dar detalhes sobre a tua carreira. Os ACS e o ACE estão submetidos ao regime seletista. O que é seletista? CLT, carteira assinada. Mentira, claro que não. Vocês estão submetidos a um regime estatutário, ao estatuto, a essa lei. Vocês não vão ter carteira assinada, FGTS, nada disso. Vocês vão ser regidos por esse regime jurídico único. Os ACS e ACE estão submetidos exclusivamente ao Estatuto dos Servidores Municipais de Mocajuba, do Pará, mesmo que haja conflito com a Lei Federal 11.350. Não! A Lei 11.350, essa lei federal, é ela que dá as regras mais importantes. Então, não é exclusivamente ao Estatuto dos Servidores Municipais de Mocajuba. Você está regido por essa lei federal. Você está regido por esse Estatuto Municipal, Lei 3.699. E também pode estar submetido ao Estatuto dos Servidores do município de Mocajuba, mas só naquilo que não for oposto, aquilo que não for contradição em relação a essas leis. Ou seja, bora ver a letra D. Aplica-se aos ACS e ACE, além da Lei Federal 11.350 de 2006, que é a lei mais importante, que rege a tua carreira. Também aplica-se o regime estatutário municipal. Sim, mas apenas se não contrariar a Lei Municipal 3.699 ou for mais benéfico aos servidores. Essa aqui, o nosso gabarito. Bora relembrar. Aqui você aprende através de exercícios. Primeiro diz o seguinte, ó, o artigo 1º da lei. Aqui é uma aula que você aprende através de exercícios. Esta lei estabelece o plano de cargo, carreira e remuneração. Por isso que é PCCR, tá? PCCR. Plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores que ocupam os cargos de ACS e ACE. Lotados, tá? Que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde de Mocajuba, Pará, que tem por princípio a valorização do servidor pela formação e experiência profissional em relação ao cumprimento da Constituição Federal. Olha só o parágrafo único. Além de submeterem-se à Lei Federal número 11.350 de 2006, além de ter que respeitar essa lei federal, aplica-se também aos ACS e ACE de Mocajuba o regime estatutário disposto por esta lei. Além da Lei Federal 11.350, aplica-se esta lei que estamos lendo, a Lei 3.699. E também aplica-se o Estatuto ou Regime Jurídico Único
dos servidores municipais, que é outra lei de Mocajuba. Mas nesse caso, somente naquilo que não contrariar esta presente lei 3.699, ou for mais benéfica a esses servidores, tá bom? Que é o que a gente diz aqui, ó. Apenas se não contrariar a lei 3.699 ou for mais benéfico ao servidor. Tudo bem? Então, fizemos a primeira questão. Então, a segunda questão. Nossa segunda questão, com base na lei municipal 3.699, como é denominado, presta bem atenção, como é denominado o valor total pago a um servidor, o valor total, incluindo o vencimento básico, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Então, tem uma coisa que ela é o valor total pago a um servidor, incluindo o vencimento básico mais vantagens. Seria vencimento base? Não. Seria interstício? Não. Interstício é tempo. Seria data base? Não. É remuneração. Remuneração é igual o vencimento básico mais vantagens, tá? Então, o total ali, quando você soma o teu vencimento base mais vantagens, como, por exemplo, adicional de insalubridade, quando soma tudo, aí nós temos a remuneração, tá bom? No artigo 3º, tem vários conceitos. Dois deles que você tem que ter cuidado é o que está no inciso 9 e no inciso 10. Quando está em Romanos, a gente chama de inciso. Remuneração e remuneração básica. Remuneração é o nosso gabarito, é o valor total pago a um servidor público, que corresponde ao vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias. Pecúnia, dinheiro, vantagens em dinheiro, vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Então, você tem o vencimento base, tá? Que é um valor menor, por exemplo, 3.000 e pouco. Mas aí você tem a remuneração, que é o valor total pago, que inclui esse vencimento básico mais vantagens. Agora, cuidado para não confundir remuneração com remuneração básica. Porque remuneração básica é o valor da remuneração, que é esse valor total anterior, subtraída do valor do salário família e dos valores das vantagens indenizatórias, sobre a qual se calcula o valor das contribuições previdenciárias. Então, a remuneração básica, ela é um valor menor que a remuneração. Você pega a remuneração, subtrai o salário família e subtrai as vantagens indenizatórias. Por exemplo, uma indenização de diária, tá? De passagem que você fez numa viagem, tá bom? Então, quando subtrai, esse é o valor que vai servir de base para a contribuição previdenciária. Então, remuneração é o todo, vencimento básico mais vantagens. Já a remuneração básica é esse todo, é a remuneração do ACS e do ACE, mas subtraída do salário família e dos valores das vantagens indenizatórias. Vamos para a terceira questão. Nesse artigo número 3, artigo 3º, tem vários conceitos, tá? Então, aqui nós estamos relembrando alguns deles. Muito cuidado, olha, com base na lei, assinale a alternativa incorreta. Cuidado que na prova esse incorreto é muito comum e ele não vem em caixa alta, letra maiúscula, ele vem escondidinho. Tem que logo marcar, ele quer a errada. Então ele traz 4 conceitos e quer que a gente diga o errado. A carreira é o conjunto de classes e níveis vinculados aos cargos de ACS e de ACE, que carreira representa a ascensão profissional, com a valorização dos servidores, com acréscimo remuneratórios crescentes, até completar o tempo legal da permanência dos servidores nos referidos cargos na administração pública municipal, desde a sua entrada até completar o tempo legal que você tem que sair. Tá
Tá certo, isso é a carreira. A progressão é a passagem do servidor titular de cargo em caráter efetivo ao grau subsequente na carreira, mediante aprovação em avaliação de desempenho. Tá certo, nós vamos falar muito sobre isso ao longo do curso, que você progride, você tem o tempo de serviço, você tem metas para você bater, tem a tua avaliação de desempenho. Dependendo dos resultados e do tempo ir passando, você vai progredindo e aí o teu vencimento base vai aumentando. A promoção é o desenvolvimento horizontal dos agentes na carreira vinculado à escolaridade e à capacitação. Também está certo. Isso é a promoção. É o desenvolvimento horizontal. A gente vai falar sobre isso. Você passa de classe A para classe B para classe C, classe D, C para D. Isso é horizontal. Horizontal. Isso vai depender principalmente de qualificação, de ensino. Se agora você já tem ensino superior, se agora você tem mestrado, doutorado. Promoção é o desenvolvimento horizontal dos agentes na carreira. É vinculado à escolaridade e à capacitação. Tem que ter mais escolaridade e tem que fazer curso de capacitação de 300 horas, 320 horas. Então o erro deve estar na letra D. A avaliação de desempenho. O conceito de avaliação de desempenho é a indicação de qual órgão os agentes comunitários de saúde ou ACE deva ter exercício. Qual órgão? A indicação do órgão em que o ACE e o ACS vai ter exercício, onde ele vai trabalhar. Isso não é avaliação de desempenho, isso é lotação. Lotação, onde você vai ser lotado. Isso não é avaliação de desempenho. Lotação, olha aqui, ó. Lotação é a indicação do órgão. Em qual órgão você vai ser lotado quando passar no concurso público? Lotação é a indicação do órgão em que os agentes comunitários de saúde e o agente de combate à endemia deva ter exercício. É a indicação do órgão que o ACS vai ter exercício, que o ACE vai trabalhar. Isso é a lotação. A avaliação de desempenho é outra coisa. A avaliação de desempenho é o instrumento que visa acompanhar e analisar o desempenho do servidor durante o exercício das atribuições do cargo. A gente vai ter o tempo todo a avaliação de desempenho. A tua chefia imediata vai te avaliar o tempo todo. É o instrumento para acompanhar e analisar o teu desempenho. Agora, o local, o órgão em que você vai ter exercício é a lotação. Promoção é sim o desenvolvimento horizontal dos agentes na carreira, vinculado à escolaridade e capacitação. E o que seria progressão? É a passagem do servidor titular de um cargo de caráter efetivo ao grau subsequente na carreira, mediante aprovação e avaliação de desempenho. Você tem a promoção e tem a progressão. Isso tudo vai ser falado ao longo do curso. Não nessas 25 questões, porque não chega lá. Essas 25 questões, elas chegam até um determinado artigo. Nós estamos indo na ordem dos artigos para você aprender mesmo, tá bom? E carreira é exatamente o que nós vimos. É o conjunto de classes e níveis. Tá? Classe A, classe B, classe C, classe D. Nível 1 em romano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tem classes e tem níveis. Tudo isso a gente explica mais para frente. Vinculados aos cargos de ACS e ACE. Carreira representa a tua ascensão com a valorização dos servidores e com acréscimo remuneratório crescente até completar o tempo máximo, o tempo legal de permanência no cargo, onde você vai se aposentar. Quarta questão, mais uma desse mesmo artigo sobre conceitos, tá? Conceitos básicos. Cuidado que, de novo, ele quer que marque a incorreta. Incorreta. O vencimento base é o valor inicial e de referência de cada classe do cargo de ACS e ACE,
com valores fixados em lei. O vencimento base é o valor inicial e de referência. Tá certo? O que é remuneração básica? Agora, bora ver se você está ligado. Agora há pouco nós vimos a diferença de remuneração para remuneração básica. Remuneração básica considera todos os valores percebidos pelo servidor, inclusive o salário família. Certo ou errado? Se fosse remuneração, estaria certo, porque remuneração é o vencimento base acrescido de vantagens. Mas lembra que remuneração básica, ela é a remuneração excluído, subtraído o salário família e subtraído também outras vantagens indenizatórias? Então é a B o gabarito. O erro está aqui, quando ele diz que a remuneração básica considera inclusive o salário família. Não é. Remuneração básica é a remuneração subtraída do salário família e de outras vantagens indenizatórias. O que é lotação? Nós já vimos. É a indicação do órgão em que o ACS e o ACE deva ter exercício. O que é data base? É a data do aumento. É a data limite para a administração pública conceder a cada ano, através de lei específica, o reajuste ou aumento do vencimento base referencial dos cargos de ACS e ACE. Data base é a data limite para o governo reajustar o teu vencimento. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, remuneração básica é o valor da remuneração dos ACS e ACE subtraída do valor do salário família e dos valores das vantagens indenizatórias. Na questão ele dizia que a remuneração básica, ela considerava todos os valores percebidos pelo servidor, inclusive o salário família. Não é verdade, porque a remuneração é subtraída do salário família e dos valores das vantagens indenizatórias. Os outros conceitos estão igualzinhos na questão. Quinta questão. De acordo com a lei de que trata do PCCR dos ACS e ACE, marque a alternativa incorreta. Vamos lá, agora vamos avançar. Um dos objetivos do plano, que plano? Do plano de carreira, do PCCR. Um dos objetivos é estimular a profissionalização e o aperfeiçoamento técnico profissional dos servidores. Eu não vejo nenhum erro aí. Bora procurar alguma que está errada, que a gente percebe o erro grave. O plano de carreira busca assegurar isonomia de vencimentos entre os cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, com ressalvas, com exceções, às vantagens individuais e as relativas ao local de trabalho. Tá certo, porque tem gente que tem filho, aí tem salário família. Tem gente que trabalha no local mais insalubre, ganha um pouco mais. Mas o plano busca assegurar uma isonomia, uma igualdade de vencimentos entre cargos com atribuições iguais ou assemelhadas. O plano visa exclusivamente, normalmente, pessoal, quando tem essa palavrinha, tá errado. Você que já estudou para concurso sabe disso. Normalmente, quando tem essa palavra, tá errado o item. E ele quer o errado. O plano de carreira visa somente, exclusivamente, garantir o desenvolvimento na carreira. De acordo, você vai desenvolver, você vai crescer na carreira. De acordo com o tempo de serviço. Quanto mais tempo você tiver lá, mais você desenvolve, independentemente da avaliação de desempenho. Tá errado, pessoal. Tá errado. Porque você vai se desenvolver lá dentro de acordo com o tempo de serviço. Claro, tem que passar o tempo. A cada 3 anos você vai progredir. Mas não é só o tempo. Eu passei o tempo, eu fui uma pessoa que não me esforcei, mesmo assim eu vou progredir. Não. Tem o tempo de serviço, tem a avaliação de desempenho e tem o cumprimento de metas. Então isso aqui está errado. Esse é o gabarito. A outra está certa. Um dos objetivos, que o plano tem vários objetivos, um deles é criar condições para que o servidor melhore suas condições de trabalho. Aí está certo.
Mas o erro é dizer que é independente da avaliação de desempenho, que é exclusivamente de acordo com o tempo de serviço que o servidor vai progredir. Olha o que diz aqui, olha, pessoal. O plano de carreira tem por objetivos, olha aqui, garantir o desenvolvimento na carreira de acordo com 3 coisas. Você vai desenvolver na carreira de acordo com o tempo de serviço, mas também não basta só o tempo, também de acordo com a avaliação de desempenho satisfatória. Você tem que ter uma boa nota na avaliação de desempenho e também de acordo com aperfeiçoamento profissional. Tem que fazer cursos lá dentro, tá bom? As metas que você bateu vão ser avaliadas na avaliação de desempenho. Tem que ter tempo, tem que ter aperfeiçoamento, tem que fazer cursos, capacitação e tem que ter uma boa avaliação de desempenho, tá? Tem vários objetivos o plano de carreira. Estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico profissional do servidor. Criar condições para a realização do servidor como instrumento de melhoria de suas condições de trabalho. Assegurar um vencimento condizente com os respectivos níveis de formação escolar e tempo de serviço. Por isso que é importante você fazer logo o nível superior, se você não tiver. Assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas, excetuadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Vamos para a próxima, 6ª questão. Assinale a alternativa incorreta. A tua prova vai ser cheia de questões para marcar a incorreta. Pode acreditar em mim, tá bom? Tá? Assinale a alternativa errada quanto aos requisitos exigidos para a investidura no cargo de ACE e ACS. Será que é preciso ter nível superior para poder fazer o concurso para ACE e ACS? Claro que não. Bora ver aqui sobre os requisitos. Os candidatos, eles devem tanto para ACS quanto para ACE. Geralmente, pessoal, nos outros municípios, para ACS tem que residir no bairro, mas para ACE não. A ACE pode até morar em outro estado, mas aqui em Mocajuba, tanto a ACS quanto a ACE, os candidatos devem residir na área da comunidade em que irão atuar desde a data da publicação do edital. Isso está certo, ele quer errada. Você tem que residir no bairro, não adianta se mudar agora. Desde a publicação do edital, você tem que residir ali. Outra, é exigido haver concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial e continuada. Verdade, que no nosso caso é a 2ª etapa do nosso concurso. Cuidado, hein? Você tem que estudar muito agora, mas quando você passar, vai ter o curso de formação. Você precisa estudar para passar, viu? Eu vi aqui em Belém, eu vi em Marituba, tá? Pessoas que foram reprovadas no curso de formação, tá? Passou na prova do concurso, depois não ligou, achou que era fácil, tem que estudar direitinho lá. A conclusão do ensino fundamental é um requisito suficiente para o exercício do cargo, desde que o candidato resida na área e tenha feito o curso introdutório. Claro que está errado. A conclusão do curso de ensino fundamental não é um requisito suficiente. Por quê? Porque é médio. A conclusão do ensino médio, desde que ele resida na área e tenha feito o curso introdutório. O erro está aqui. O ACS e o ACE não é exigido nível fundamental, ensino fundamental, e sim ensino médio. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio. Aí está certo. Então o erro é a nossa letra C. Não basta o ensino fundamental. Olha só, o artigo 5º. Vejam que eu estou indo na ordem dos artigos. São 25 questões, mas na ordem dos artigos. Praticamente a gente faz questão de todos os artigos. Só aqui na loja do concurseiro, pessoal. Nós somos o melhor preparatório imbatível em concurso. E a gente resolveu abrir uma exceção e colocou um preço bem baixinho.
tá? Para Mocajuba. É por isso que você vai passar. Mas você precisa fazer sua parte. Precisa estudar, ler de novo, todo o tempo que sobrar. Dormir menos. Os candidatos aos cargos de ACE e ACS deverão preencher os seguintes requisitos: residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Então você precisa residir no bairro. Você precisa, na hora de escolher, eu vou me mudar depois que eu passar. Não. Você está morando aí, agora vai ficar aí. Tem que escolher o local do cargo, o local do bairro que você mora. Tem que haver concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada. Não te preocupa que isso vai ser ministrado. E por último, tem que ter concluído o ensino médio. Não basta o ensino fundamental. Tem que ter concluído. Vamos agora à nossa 7ª questão. Assinale a alternativa, de novo, incorreta. Incorreta. Através da incorreta você aprende mais. Por quê? Porque tem aqui 3 frases verdadeiras e só uma errada. 3 coisas para você guardar. Só uma para você consertar. Assinale a alternativa errada sobre a atuação dos ACS e ACE nas áreas determinadas. A área de atuação do ACS e do ACE pode compreender mais de uma microárea, conforme delimitação da Secretaria Municipal de Saúde. Pode sim, pessoal. Às vezes, dentro do bairro tem várias microáreas. Às vezes o bairro é grande, você vai trabalhar só numa microárea, mas pode sim abranger mais de uma. Em nenhuma hipótese, em nenhum caso, os ACS e ACE poderão solicitar sua remoção, sua transferência da sua área de atuação para a qual foi determinado quando ele fez o processo seletivo público. Ele está dizendo que em nenhuma hipótese, nenhum caso, o ACS e o ACE pode solicitar para a prefeitura a sua remoção, a sua transferência. Remoção é mesmo que transferência. Da sua área para outra, de um bairro para outro. Será que é em nenhuma hipótese? Nenhuma? E se for de interesse da própria prefeitura? É aqui que está errado. O erro está aqui. Ele pode sim, é raro, mas pode sim. Se for, é caso de força maior, caso de interesse do poder público, nós vamos já ver. Mas é aqui que está o erro. Agora, os ACS e o ACE poderão atuar em qualquer das microáreas abrangidas pela área designada. Tá certo, em qualquer das microáreas. A Secretaria Municipal de Saúde deve observar os parâmetros do Ministério da Saúde na hora de definir as áreas. Sim, quem vai definir os parâmetros, as diretrizes para definir as áreas é o Ministério da Saúde. Letra B. É a única que está errada quando ele diz que em nenhum caso, ele pode pedir transferência. Tem sim exceção, mas não vai contar com isso. Se você mora num bairro, escolhe o bairro. Tá aqui, pessoal. Olha só o que diz aqui. Tá? Olha, primeiro, a área referida no inciso 1 abrange mais de uma microárea e será delimitada pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, podendo o ACS e o ACE atuar em qualquer das microáreas abrangidas pela área. Mas olha, excepcionalmente, é uma exceção, os ACS e ACE, a bem do interesse público. Ou seja, a bem do interesse público quer dizer, a prefeitura precisa que você mude de bairro, a bem do interesse público, ou por motivo de força maior, ou ainda por circunstâncias familiares e sociais alheias à sua vontade. Esse ACS ou ACE poderá requerer a sua remoção de sua área de atuação para a qual foi determinado quando da realização do concurso público.
Mas não é só pedir e está garantido. Necessariamente tem que ser autorizado pelo prefeito. Necessariamente tem que ser autorizado por ato do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Então não é em nenhuma hipótese, dependendo do interesse público, motivo de força maior ou circunstâncias familiares e sociais alheias à sua vontade, pode sim requerer a sua remoção. Oitava questão, pessoal. Assinale a alternativa incorreta, mais uma vez, quanto à capacitação do ACS e do ACE. Quanto à capacitação, cursos. A capacitação dos agentes será realizada de forma contínua e permanente. Verdade. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa intermitente, que é tipo uma torneira pingando. Pi, 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 pi. Isso é intermitente. É o contrário de contínua. Não, a capacitação vai ser contínua. O conteúdo da capacitação, o conteúdo dos cursos deve seguir as prioridades estabelecidas por indicadores de planejamento estabelecidos para cada território de atuação. Dependendo do território de atuação, dependendo do bairro, você vai ter um tipo de capacitação. Tá certo. Porque a capacitação tem que ser para te ajudar no teu trabalho. Tá? A capacitação em serviço, ela ocorrerá de forma esporádica. Esporadicamente, somente às vezes, sempre que houver mudança de governo municipal. Nada a ver. É aqui que está o gabarito. O gabarito, por que aqui está errado? Porque a capacitação não é esporadicamente, ela é continuamente, permanentemente. Fácil, né? A capacitação deve ser realizada considerando as necessidades específicas de cada território de atuação. Aí está certo. A única errada é dizer que a capacitação será esporádica. Olha o que diz o artigo 6º. Nós fizemos questões de todos os artigos até agora. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, receberão capacitação em serviço, no próprio local de serviço, de forma continuada, gradual e permanente, cujo conteúdo atenderá às prioridades definidas a partir de indicadores de planejamento estabelecidos para cada território de atuação. Cada território de atuação tem necessidade diferente, mas de qualquer maneira a formação é continuada, gradual, vai aumentando o grau e permanente, para você ficar muito top, muito capacitado, tá bom? Pessoal, se você já adquiriu, beleza? Se você não adquiriu, olha só os nossos cursos, tá? Incríveis, tá? Para agente comunitário de saúde e para agente de combate às endemias, tá? Aqui, tá? Na loja do concurseiro. Cursos, pessoal, em que você, com certeza, vai ficar muito bem preparado. Mas cuidado, não é porque você comprou um curso do melhor cursinho que você vai passar. Você precisa estudar. Estudar muito, 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 muito. Todo o tempo que sobrar, você entra na internet, entra no site Loja do Concurseiro, o seu usuário e senha, e aí você clica no play na videoaula. Tem lá um botão que você acelera a videoaula. Você acelera um pouquinho, põe 1.5 para poder o professor falar mais rápido e vai ser feliz. Tem que estudar para passar. R$ 139,00 para agente comunitário de saúde, com português, com matemática, com tudo. O específico tem também para a ACE por R$ 136,00. Olha, pessoal, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pelo WhatsApp 91-98422-4238. Então vamos para a nona questão. Nona. Essa questão agora é assinale a alternativa correta quanto às atribuições do agente comunitário de saúde. Depois nós vamos fazer questões sobre as atribuições do ACE, mas essa aqui é sobre o ACS e só uma está correta, tá bom? O ACS, ele atua sob administração da Secretaria Municipal de Saúde, só que seguindo as diretrizes do SUS,
Certo ou errado? Certo. Esse é o gabarito, tá? Ele atua, o ACS, sob a administração da Secretaria Municipal de Saúde. Bora ver a outra. O ACS, ele exerce exclusivamente, somente, normalmente que tem essa palavra tá errado, somente atividades administrativas, atividade de escritório sem contato direto com a comunidade. Sai daí, você vai ficar aí na rua o tempo todo, trabalho legal. O ACS atua apenas, de novo, é tipo exclusivamente, com ações coletivas e em ambiente escolar, sem intervenção domiciliar. Negativo. Você vai fazer visita nos domicílios, é um dos seus principais trabalhos. O ACS é responsável por autorizar, olha a moral, autorizar internações hospitalares da comunidade. Nada a ver. Que autoriza internação hospitalar é muito poder, né, pessoal? Não, isso é coisa do pessoal lá de cima. Então, a única certa é a letra A. O ACS atua sob a administração da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as diretrizes do SUS. A letra está bem miudinha aqui, mas você tem aí no seu PDF para acompanhar. O agente comunitário de saúde, ele tem como sanção, atribuição principal, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a administração da Secretaria Municipal de Saúde, que era o nosso gabarito. Mas aí ele continua. São consideradas atribuições, atividades dos agentes comunitários de saúde na sua área de atuação. Utilização, isso aqui, pessoal, tem muita força para cair na tua prova, hein? É um dos artigos mais importantes, tá? Para você que vai fazer prova para ACS. Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico. Demográfico é populacional. Então, utilizar instrumentos, por exemplo, uma pesquisa, um questionário, para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva, ação educativa. Registro. Mas cuidado, hein? Eu falei que geralmente quando tem a palavra exclusiva, exclusividade, está errado. Mas eu disse geralmente. Isso aqui tem muita força para cair na prova. Cabe ao ACS registrar. Só que registrar o quê, professor? Registrar nascimento, registrar óbito, doenças e outros agravos da saúde. Mas registrar para quê? Para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Se morreu alguém, por exemplo, relacionado à leishmaniose, você vai registrar. Teve um agravo na saúde, vai registrar. Encontrou um caso, você vai de raiva, você vai registrar. Mas para quê? Para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Outra tarefa do ACS é estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. Também realização de visitas domiciliares periodicamente para monitoramento de situações de risco à família. Também participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida, como, por exemplo, o saneamento, como exemplo, a educação. Participar de ações que fortaleçam um elo entre o setor de saúde e outras políticas de promoção de qualidade de vida. Outra questão, nesse caso, é para marcar a incorreta sobre as atribuições do ACS. De novo, hein? Continua do ACS.
É atribuição do agente comunitário de saúde a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família, tá certo? Acabamos de ler. Através da leitura do exercício, você vai crescendo. O ACS deve utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade em que atua, tá certo? É responsabilidade do agente do ACS registrar nascimentos, sim, óbitos, sim, doenças, sim, e outros agravos à saúde, sim. Com o objetivo de notificação criminal? Não. Com o objetivo de notificação criminal? Não. É com o objetivo de planejamento de ações na área da saúde. Nada de criminal. Tá? Atribuições do ACS. A promoção de ações educativas para a saúde, tanto individuais quanto coletivas. Está entre as atribuições do agente? Sim. Agora, registrar óbitos para fim criminal? Não. Aí não. Tá bom? Tá bem aqui, ó. É registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, registro de nascimento, óbito, doença e outros agravos à saúde. É aqui que está o papel do agente comunitário de saúde. Bem, agora vamos marcar a correta a respeito das atribuições, só que agora do ACE. Agora tem a ver com o ACE, tá? Que tem a ver com combate às endemias. Só uma está certo. O ACE deve atuar com ações educativas, realizar visitas domiciliares e registrar informações de saúde para fins de planejamento. Tá certo. Ele tem uma atuação parecida com a do ACS. O ACE deve desestimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde. Espera aí. Deve desestimular? Essa foi muito fácil. O ACE deve estimular a participação da comunidade nas políticas públicas. Várias atribuições do ACS são iguais do ACE. O ACE é responsável pela prescrição de medicamentos, agora o ACE virou médico. Pela prescrição de medicamentos em casos de doenças endêmicas? Claro que não. O ACE pode exercer suas funções apenas em regiões classificadas como zona de risco epidemiológico. Não. Em toda a comunidade. Até porque ele tem esse trabalho aí educativo. Então, o único correto é que o ACE deve atuar com ações educativas, realizar visitas domiciliares e registrar informações de saúde para fins de planejamento. Desestimular a participação da comunidade? Não. Prescrever medicamento? Não. Atuar apenas em área de risco epidemiológico? Não. Tá aqui, pessoal. Lá no artigo 8º, o ACE tem como atribuição, na área de sua atuação, a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade, igualzinho o ACS. A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. O registro de quê? De nascimento, óbito, doenças e outros agravos da saúde, mas para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Estímulo e não desestímulo. Estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. E realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à saúde. E participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Então você vê aqui uma coisa muito. Se você voltar aqui no nosso artigo 7º, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Atribuições. Você vem aqui para o nosso ACE, você vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E aí você percebe essas igualdades, tá bom? Você percebe essas igualdades. Vamos à questão de número 12.
De acordo com a Lei Municipal 3.699, assinale a alternativa incorreta. Mas vejam, pessoal, o ACS, ele tem uma área de atuação. O ACE, outra, mais voltado para as endemias. Então, ele vai fazer uma visita domiciliar, mas o que ele vai fazer na visita é diferente do outro. Não é o mesmo cargo, senão não existiam dois cargos diferentes. Assinale a alternativa incorreta quanto às regras para admissão nos cargos de ACS e ACE. Regras de admissão. Sobre o processo seletivo. A admissão dos agentes de saúde e de endemias deve ocorrer mediante um processo seletivo público, que poderá ser composto por provas ou provas e títulos. Tá certo. É exatamente o que diz a nossa lei. O processo seletivo poderá prever entrevista como uma de suas etapas. Pode sim, pode sim. A realização do processo seletivo poderá ocorrer em fases, inclusive com curso de formação, conforme o edital. Pode sim, e o nosso concurso tem curso de formação. Então, o único errado só pode ser a letra D. A administração pública municipal, a prefeitura municipal, não poderá contratar servidor para suprir eventual vaga temporária de ACS e ACE, mesmo quando houver necessidade para suprir áreas descobertas. Se tem áreas descobertas e a gente ainda vai fazer um concurso, ainda vai fazer um processo seletivo público, a gente pode sim, a prefeitura pode sim contratar um servidor temporário, mas só para ficar no cargo até o pessoal do concurso, do processo seletivo público, está pronto para entrar. E aí ele tem que sair. Tá bom? Mas pode sim, para suprir necessidade de áreas descobertas, a prefeitura contratar. Isso está bem aqui no artigo 11. A administração pública municipal poderá contratar um servidor para suprir eventual vaga temporária de ACS e ACE quando houver necessidade para suprir áreas descobertas. Mas olha, a contratação acima será pelo tempo de realização do concurso ou processo seletivo. Só até acontecer o concurso ou processo seletivo. Aqui em cima diz outras coisas que nós vimos. A admissão do ACS e do ACE deverá ser procedida de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos. O processo seletivo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação. E olha, poderá haver a realização de entrevista aos candidatos como etapa do processo seletivo público ou concurso público para preencher vagas do cargo de ACS e ACE. Tá bom? Vamos para a questão 13. Estamos na metade. São 25 questões, tá? Estamos ali passando da metade. Assinale a alternativa correta a respeito do processo seletivo para provimento de cargos de ACS e ACE. Agora você tem a obrigação de acertar. Já acabamos de ler. O processo seletivo poderá incluir uma ou mais fases, incluindo o curso de formação. Sim, o processo seletivo será realizado, tá? Sim, é o gabarito, né? É o gabarito, ele quer a correta. O processo seletivo, ele será realizado exclusivamente por meio de análise de currículo. Vedada, proibida a aplicação de prova objetiva, negativo. A comissão organizadora do concurso do processo seletivo será formada por servidores indicados pela Câmara Municipal, nada a ver, é a Secretaria de Saúde. O processo seletivo poderá ocorrer sem a observância, sem respeitar os princípios da legalidade e impessoalidade, nos casos de vacância emergencial. Se for uma coisa muito urgente, pode fazer o processo seletivo sem observar a lei, sem observar a legalidade e a impessoalidade. Sai daí. Letra A. Então, olha o que diz aqui o nosso artigo 9º. A admissão do agente comunitário de saúde e do ACE
deverá ser procedida de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos, atendendo aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É o famoso LIMPE, que são os princípios constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que tem lá na Constituição Federal. Tem que respeitar os princípios. Tem que agir de acordo com a lei, tem que ser impessoal, tem que agir em nome do Estado e não do seu próprio nome, tem que respeitar a moral, publicidade, tem que divulgar os atos e tem que ser eficiente, tá bom? O processo seletivo poderá ser realizado em uma ou mais fases, incluindo o curso de formação. E não é a Câmara Municipal, nada tem a ver com a Câmara Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde, por ato do prefeito, por ato do Poder Executivo, é que vai instituir uma comissão responsável pela realização e fiscalização do processo seletivo público. Tem nada a ver com Câmara, é a Secretaria Municipal de Saúde que vai ficar responsável pelo processo seletivo. Questão 14. Mais uma vez ele quer a incorreta quanto às regras de classificação e validade do processo seletivo público para os cargos de ACS e ACE. Tá conseguindo aprender, pessoal? Através do exercício, nós estamos lendo os artigos da nossa lei. Através do exercício, você aprende. Imagine se você também assistir a aula da lei mesmo, dos artigos, só eles. O professor vai ficar uma coisa tão repetitiva que na hora da prova, as 5 questões de legislação, eu garanto. E os outros professores da loja garantem as outras, tá? Tá suficiente se você comprar, mas se você também se esforçar. Não adianta só comprar, tá bom? Por quê? Porque muito mais de 100 pessoas vai comprar. Então, que vençam os melhores. De acordo com a Lei Municipal 3699 de 2022, assinale a alternativa errada sobre as regras de classificação e validade do processo seletivo público para a CS e ACE. As vagas previstas no edital, elas serão ocupadas por candidatos classificados conforme a ordem crescente de aprovação. Isso é crescente ou é decrescente? É crescente, porque ele falou conforme a ordem crescente de aprovação. O primeiro lugar vai ser chamado primeiro, depois o segundo lugar, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, crescente. Ó, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é uma ordem crescente. Professor, e se fosse em ordem de nota? Aí seria em ordem decrescente de nota, porque a nota maior é chamado primeiro. Mas ele falou em ordem crescente de aprovação. O aprovado em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro. Então é ordem crescente. Primeiro lugar. Depois segundo, depois terceiro. Tá certo. O processo seletivo terá validade de 2 anos. Verdade. Prorrogável uma única vez por mais 2 anos, conforme a necessidade da administração. Tá certo. A ordem de aprovação dos candidatos poderá ser alterada. O primeiro lugar vira quinto, o quinto vira primeiro, por decisão da Secretaria de Saúde, caso haja interesse público. Sai daí! Claro que está errado. Como assim alterar a ordem de aprovação? Impossível. Peixada, como a gente chama? Tá? Não. A prorrogação do prazo de validade do processo seletivo não poderá ocorrer mais de uma vez. Verdade. Tem que ser prorrogável uma única vez por mais 2 anos. O erro é dizer que a ordem dos aprovados, pelo interesse da Secretaria Municipal, pode alterar? Claro que não. Olha o que diz o artigo 10. Todas as vagas desse edital serão ocupadas pelos candidatos classificados conforme a ordem crescente de aprovação. A validade do processo seletivo público será de 2 anos, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez, de acordo com a necessidade da administração
Pública. 15ª questão. Nos termos da Lei Municipal número 3699, assinale a alternativa correta quanto à contratação temporária de agentes comunitários de saúde e de agente de combate a endemias. Quanto à contratação temporária, a contratação, ele quer a correta, a contratação temporária para suprir áreas descobertas será válida por até 2 anos, prorrogável a critério da administração. Negativo. A contratação temporária para suprir áreas descobertas será válida apenas até a realização do processo seletivo público ou concurso. A contratação temporária será permitida apenas para substituir servidores licenciados por mais de 90 dias. Não, tem a ver com suprir área descoberta. A administração poderá contratar servidores temporários para suprir áreas descobertas pelo tempo de realização do concurso ou processo seletivo. Aí sim, esta é a correta. A contratação temporária poderá ocorrer mesmo com candidatos aprovados em concurso vigente. Não, pessoal, claro que não. Se o objetivo é porque não tem candidatos, e aí é até esses candidatos eles serem, até realizar um concurso, se tem candidato aprovado, tá? Não faz nenhum sentido você contratar, fazer concurso para temporário, tá bom? Isso nós já lemos, tá? Mas olha, de novo, o artigo 11, a administração pública municipal poderá contratar servidor para suprir eventual vaga temporária de ACS e ACE, quando houver necessidade para suprir áreas descobertas. A contratação será pelo tempo de realização do concurso ou processo seletivo. Então, é só enquanto não é feito o concurso ou processo seletivo que você vai ter essa contratação temporária. Questão 16. Assinale a alternativa incorreta sobre a avaliação permanente de desempenho do ACS e do ACE. Tá bom? Assinale a alternativa incorreta sobre a avaliação de desempenho. Bora lá, pessoal. Mas eu quero que vocês saibam que o objetivo de uma avaliação de desempenho é acompanhar, fazer com que o ACS e o ACE se apliquem bem no cargo. O processo seletivo ele dura um tempo, a chefia chega no começo do processo seletivo e conversa com a ACS e com a ACE, diz o que espera dele, e ao longo do período todo de avaliação, o tempo todo o chefe diz, parabéns, está indo bem, olha, está indo mal nisso, está chegando atrasado, fez pouca visita. O objetivo não é punir, o objetivo é fazer com que, durante todo o processo, o tempo de avaliação, a pessoa se aplique bem ao cargo. Dito isso, marque a incorreta. A avaliação de desempenho do ACS e do ACE será realizada anualmente pela Secretaria de Saúde. Tá certo. É anualmente. Serão considerados, entre outros critérios, o cumprimento de metas e a qualidade do atendimento. Sim, o ACS e o ACE têm que cumprir metas e têm que prestar um bom atendimento, atendimento de qualidade. Isso vai ser levado em conta, são critérios que vão ser levados em conta na hora da avaliação de desempenho. A avaliação poderá ser aplicada, quem vai aplicar? Quem vai avaliar o ACS? Pode ser aplicada por qualquer servidor público municipal, designado pela Câmara de Vereadores. Primeiro que a Câmara de Vereadores não manda nada aqui. Quem manda é a Secretaria de Saúde. E segundo que não é qualquer servidor, é o chefe imediato. É o chefe imediato que tem que fazer a tua avaliação. É aquele chefe que está no dia a dia contigo. Tá bom? Se ele queria a incorreta, é essa. A qualidade no atendimento à população. É um dos aspectos avaliados? Sim. Qualidade no atendimento é um dos aspectos, sim. O único erro é vincular o ACS e a ACE à Câmara de Vereadores. Nunca pode acontecer isso. Olha o artigo 12. Será realizada anualmente
a avaliação permanente de desempenho, a ser elaborada e aplicada pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai aplicar, quem vai elaborar é a Secretaria de Saúde e nada de Câmara de Vereadores. Serão avaliados o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria para cada órgão pertencente à sua estrutura organizacional. Então, vai ser avaliado, dentro dessa avaliação de desempenho, cumprimento de metas, mas também a qualidade do atendimento à população, tá bom? 17. Assinale a alternativa correta quanto à avaliação permanente de desempenho dos ACS e dos ACE, tá bom? Ele quer sobre a avaliação de desempenho. A avaliação é anual. Sim, nós já vimos, é anual. Inclui o exame, ele quer a correta? Inclui o exame de cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde. Tá certo. Acabou a questão. Que fácil. A avaliação é anual? É. Inclui o exame do cumprimento de metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde? Sim. A avaliação é opcional. Claro que não é opcional. E realizada apenas no final do estágio probatório? Não. Isso nós vamos ver mais para frente. Ela é anual. O estágio probatório é de 3 anos. Você vai ser avaliado ao final de 12 meses, ao final de 24, ao final de 36. Está errado. O desempenho dos ACS e ACE será avaliado exclusivamente com base em cursos e capacitações? Não. Lembra do exclusivamente, que quase sempre está errado? Não, pessoal. Tem a ver com batimento de metas estabelecidas e tem a ver também, tá, com o que, pessoal? É cumprimento de metas realizadas e o que mais? São duas coisas que a gente precisa analisar aqui. Se você voltar aqui, ó, cumprimento de metas estabelecidas e qualidade do atendimento à população. Tá bom? Então é mesmo a letra A. Ele será avaliado exclusivamente com base em cursos? Não. A avaliação será feita por empresa contratada por licitação. Cara, para fazer a avaliação do ACS e do ACE, tem que contratar uma empresa? Não. Quem vai avaliar o desempenho do ACS e do ACE é o chefe imediato. Professor, e se o chefe imediato não puder? O chefe do chefe imediato. Tá bom? Então, vamos lá. Olha o artigo 12. Será realizada anualmente a avaliação permanente de desempenho, tá? Serão avaliados cumprimento de metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e qualidade do atendimento à população. Bem, de novo aqui, relembrando você que você não pode se contentar só com essas 25 questões. Você precisa fazer o curso completo da Loja do Concurseiro. Você precisa estudar de verdade. E pega todo o tempo do mundo, dorme menos. Tá? Não tem internet, arranja uma internet. Porque para você assistir a aula, você tem que estar na internet, tá? Entra, Loja do Concurseiro, manda um WhatsApp pra gente, que a gente te ajuda a fazer a matrícula. Mas é fácil, é direto muita gente já fez. É direto no site lojadoconcurseiro.com.br. Coloca no carrinho. Para ACS tá só R$ 139. Você pode pagar com Pix ou com cartão de crédito, pode parcelar em até 4 vezes. E para o ACE tá só R$ 136. Não fica de fora da melhor preparação. Questão 18, tá? Questão 18. Assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios aplicáveis à avaliação permanente de desempenho. Princípio, professor, a prova é decoreba. É. Legislação é decoreba, pessoal. Tem os assuntos das doenças lá no conhecimento específico, né? Que você pode decorar também ou entender. Mas legislação, pessoal, eu tenho uma experiência muito grande com o FADESP, tá? Cai o que está escrito na lei. Por isso que olha quantas questões eu vou criar. 100 questões. Questões de todos os artigos para você chegar muito preparado. Todos ou quase todos os artigos. Para você chegar muito preparado, tá bom? Assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios aplicáveis à avaliação permanente de desempenho. A avaliação de desempenho deve obedecer aos princípios da legalidade
impessoalidade e moralidade. Lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade e moralidade. Tá certo. Não está completo, mas está certo. O contraditório e a ampla defesa devem ser observados durante o processo avaliativo. Sim, aqui é o LIMP mais o contraditório mais a ampla defesa. Porque você tem que ter o direito a se defender. Vai que o teu chefe está de marcação contigo. O princípio da publicidade não se aplica à avaliação. Sai daí. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Se aplica sim, por envolver informações pessoais. Esse é o gabarito. A eficiência é um dos princípios que regem o processo de avaliação. É sim. É o E aqui, ó. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Contraditório e ampla defesa. O errado é dizer que o princípio da publicidade não se aplica à avaliação. Olha o artigo 13. A avaliação obedece aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, a gente tem aqui o LIMP, mais o contraditório, mais a ampla defesa. São os princípios que regem a avaliação de desempenho. Questão 19. Assinale a alternativa correta sobre a coordenação geral da avaliação permanente de desempenho. Já te digo logo uma coisa. Se ele falar aqui em Câmara de Vereadores, esquece. Se ele falar de empresa terceirizada, esquece. Lembra que quem vai avaliar o teu desempenho é teu chefe. Mas ele quer saber quem vai fazer a coordenação geral dentro da Prefeitura de Bocajuba do processo de avaliação de desempenho. Compete ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Dentro da Secretaria Municipal de Saúde tem um departamento de RH. Cabe a ela coordenar e dar apoio técnico à Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho. Será que está certo? Eu não vou marcar. Será que está certo? Bora ver as outras. A responsabilidade pela avaliação é compartilhada entre os conselhos municipais de saúde e as escolas do município. Nada a ver, pessoal. Como que o conselho municipal vai saber avaliar um ACS? Quem vai avaliar um ACS é o seu chefe. É dentro da Secretaria de Saúde. O Departamento de Recursos Humanos, esse aqui, ele atua apenas, lembra que eu te falei que quase sempre quando tem somente, exclusivamente, apenas está errado? Ele atua apenas como executor das decisões da comissão, sem funções de apoio ou treinamento. Tá errado, vamos já ver. A avaliação é conduzida por uma empresa terceirizada, nada a ver. Então é mesmo a letra A. Compete ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde coordenar e dar suporte técnico à Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho. Tá bom? Olha o que diz o nosso artigo 14. A coordenação geral da avaliação permanente de desempenho é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, que deverá auxiliar, preste atenção, essa coordenação geral, tá? Essa coordenação geral, que é feita pelo Departamento de RH da Secretaria de Saúde, ela deverá auxiliar a comissão. Nós vamos ver mais para frente que essa comissão é formada por 5 servidores, é o prefeito que indica. Essa comissão de avaliação permanente de desempenho, ela vai ser auxiliada pela coordenação do Departamento de RH, fornecendo apoio material e técnico, oferecendo programas de treinamento necessários ao seu desenvolvimento, bem como dar o encaminhamento cabível às questões suscitadas a partir das avaliações. Então, pessoal, esse departamento de RH, que fica dentro da Secretaria de Saúde, ele vai dar apoio para a Comissão Permanente de Avaliação.
que nós vamos ver daqui a pouco, que vai ser formada por 5 servidores indicados pelo prefeito. Mas é esse departamento de RH que vai dar apoio material e técnico, além de programas de treinamento necessários ao seu desenvolvimento. Olha a nossa questão 20. Cuidado que, mais uma vez, ele está querendo a errada, a incorreta. Assinale a alternativa incorreta quanto aos objetivos e funções da avaliação permanente de desempenho. Objetivo, para que serve a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho tem a finalidade de medir a eficiência e a produtividade do servidor, dando-lhe um prospecto de si, dando um feedback para ele, dando-lhe um prospecto de si, quer dizer, dando a ele mesmo uma visão de autoavaliação. Tá certo. Uma das finalidades é medir a eficiência e a produtividade do servidor, dando a ele um prospecto, tá? Uma visão de si mesmo. A avaliação permanente de desempenho é um critério orientador para chefias, sim. E também a avaliação é um instrumento para treinamento. Sim, porque através da avaliação de desempenho, você pode perceber que o empregado, o servidor, o ACS e o ACE estão precisando de treinamento. Então é um instrumento, é um indicador de necessidade de treinamento. A avaliação de desempenho deve servir para aprofundar as relações interpessoais entre chefia e servidor. Tá certo, tá certo. Então a errada só pode ser a letra D. A avaliação de desempenho não tem relação com o estágio probatório, nem com a aquisição da estabilidade do servidor. Tem sim! Se você não tiver uma boa avaliação de desempenho, você não vai conseguir a estabilidade. Cuidado, hein? Olha só, é grande, mas olha aqui no final. Olha, a avaliação de desempenho pretende medir a eficiência e a produtividade do servidor, dando-lhe um prospecto de si, dando-lhe uma visão de si mesmo, sendo para a administração pública municipal um importante instrumento para. Ele é um critério orientador para chefias. Ele é um instrumento para treinamento. Ele é, pessoal, um instrumento para cumprir a legislação no tocante no que diz respeito à avaliação permanente de desempenho no estágio probatório do servidor, que ao seu término garantirá a sua estabilidade. Então tem sim relação. E também um papel da avaliação de desempenho é intensificar o contato entre chefia e servidor, ensejando o aprofundamento das relações interpessoais, redução das áreas de atrito, controle de eficiência pessoal, controle e seleção. Tá bom? 21. São 25 nessa aula. Espero que estejam gostando. Espero que estejam crescendo. Mas vejam que a gente vai fazer só 25 questões. Você que está vendo essa aula, você pode dizer, eu já estou bem, mas só um pedaço da lei. Só um pedaço. Porque ao todo são 100 questões no nosso curso completo da Loja do Concurseiro. Só que eu vou gravando aos poucos. Eu vou produzindo e vou gravando. Tem que ter um pouquinho de paciência. Assinale a alternativa correta quanto ao papel da avaliação permanente de desempenho. Papel da avaliação permanente de desempenho. O único... Aí que é a correta, hein? Só uma está certa. O único objetivo da avaliação é mensurar o número de faltas e atrasos do servidor. Claro que não. Claro que não. A avaliação de desempenho é para melhorar a eficiência do servidor. A avaliação de desempenho é aplicada apenas aos servidores que são chefes, apenas aos servidores que ocupam o cargo de chefia. Olha o tal do apenas, único, somente. A avaliação é um importante instrumento para a definição de necessidades de treinamento e para a redução de áreas de atrito. Aí tá certo. A avaliação é usada, de novo, exclusivamente para fins de demissão e exoneração de servidor. Não! A avaliação de desempenho não tem essa finalidade de demitir e exonerar. Olha aqui de novo. Olha, a avaliação de desempenho é um importante instrumento
para treinamento para redução das áreas de atrito. Atrito entre chefia, entre subordinado, entre o subordinado, o ACS e a comunidade, reduzir essas áreas de atrito. Questão 22. Assinale a alternativa correta quanto à composição e nomeação da Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho. Veja, cada chefe imediato vai fazer avaliação do seu ACS e do seu ACE, que trabalham com ele. Mas, dentro do município de Bocajuba, vai ter uma comissão de avaliação permanente. Uma comissão formada por 5 membros para tomar conta de todos, reunir a avaliação de todos os ACS e ACE do município. A comissão será composta por 3 membros? Já sabe que não, tá bom? A comissão será composta por 5 membros, todos eleitos por voto secreto, entre os servidores da saúde. Negativo. Isso é uma prerrogativa do prefeito, tá bom? Olha só, a comissão de avaliação será composta por 5 membros, nomeados pelo prefeito municipal. E essa comissão vai ser presidida pelo secretário da pasta e assessorados pela assessoria jurídica do município. É isso! Normalmente essa pasta é a pasta de administração, tá? Mas pode ser da saúde. Para a prova, o que importa é que é presidida pelo secretário da pasta. A presidência da comissão será exercida por um servidor efetivo eleito entre os pares dentro da própria comissão. Não, o prefeito aí, o secretário, vai ter muito mais. A gente já viu que o próprio secretário, ele é o presidente. Será nomeada uma comissão de avaliação permanente de desempenho, composta por 5 membros indicados pelo prefeito municipal. E olha aqui o que a gente leu aqui. Presidida sob a presidência do secretário da pasta. Então, o presidente da Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho não vai ser escolhido, eleito. Ela é presidida pelo secretário da pasta e é assessorado pela assessoria jurídica do município. Tá bom? Vamos para 23, reta final. Reta final. Assinale a alternativa incorreta quanto às funções da Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho. Então, temos esses 5 pessoas, 5 servidores escolhidos pelo prefeito, cujo presidente vai ser o secretário da pasta, para fazer... Será que essa comissão de avaliação é ela que avalia? Não. Mas ela confere as avaliações? Sim. Ela reúne? Sim. Qual é a incorreta sobre a função ou funções dessa comissão? Emitir parecer sobre os resultados das avaliações, revisar o preenchimento dos boletins de avaliação e devolvê-los ao avaliador em caso de dúvida, receber relatórios parciais ou finais, aplicar penalidades aos servidores que apresentarem baixo desempenho. Lembra de uma coisa, pelo amor de Deus, a avaliação de desempenho não tem a ver com punição. Então aqui está errado dizer que a comissão de avaliação tem a ver com aplicar penalidade a servidor que apresentar desempenho baixo. Pessoal, aqui no artigo 17 diz, a comissão terá como funções os seguintes itens. A comissão, formada por 5 pessoas, revisar os boletins de avaliação, adequando-os para melhor atender às necessidades do município. Revisar os boletins de avaliação que foram feitos pelos chefes imediatos, espalhados por todo o município. Revisar o preenchimento dos boletins, boletim é a ficha de avaliação, retornando-os ao avaliador caso alguma dúvida seja suscitada, com o objetivo de evitar erros na avaliação. Receber o relatório parcial ou final. Emitir parecer sobre os resultados das avaliações. Indicar ao Departamento de Recursos Humanos um plano
de desenvolvimento, porque baseado nas avaliações, a gente vai poder descobrir que falta treinamento, falta capacitação no ACS e no ACE. Então, indicar ao departamento de RH um plano de desenvolvimento, de treinamento completo de avaliação permanente de desempenho, programas de treinamento e de acompanhamento sociofuncional, com o objetivo de aprimorar o desempenho dos profissionais, melhorando assim a produtividade do município. Participar, mais uma função da comissão de avaliação de avaliação de desempenho, participar do processo de acompanhamento dos servidores com baixo desempenho, tá? Inclusive o pessoal que está ainda dentro do estágio probatório, tá? Que a gente vai falar sobre isso mais para frente. 24. Assinale a alternativa correta sobre o momento em que os servidores têm acesso aos resultados da avaliação permanente de desempenho. Pessoal, em que momento o chefe faz a avaliação? Ele mostra logo para o empregado? Não. Quando ele vai mandar para a comissão, depois que ela revisar e devolver, é aí sim. Então, o servidor pode acessar sua avaliação a qualquer momento após o preenchimento do boletim. Não é verdade. Os servidores devem ser comunicados sobre a avaliação antes da análise da comissão. Negativo. A comunicação ao servidor somente ocorrerá após a conclusão da análise pela Comissão de Avaliação Permanente de Desempenho. É essa. Os servidores tomam ciência de sua avaliação diretamente com a chefia imediata, independentemente de análise posterior. Errado. Tá? Então você já sabe. O chefe faz, mas ele manda para a comissão. Só depois que ela devolve é que ele apresenta para o servidor. Isso está no artigo 18. Os servidores só tomarão conhecimento de suas avaliações depois que as mesmas forem analisadas pela Comissão de Avaliação Permanente do Desempenho. 25, nossa última questão. Vamos ver aqui. Assinale a alternativa incorreta quanto aos responsáveis pela execução da avaliação permanente de desempenho. Eu quero muito que você continue com a gente, que você estude muito, para que você possa passar. Mas você precisa querer muito, tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Acordar cedo e lembrar da apostila, e lembrar da videoaula. Se não tem internet em casa, vai para um lugar que tem internet e começa a estudar. Tá bom? Se tiver dinheiro, imprime a apostila para poder grifar. Compra uma canetinha, marca-texto, grifa, fazer exercício, fazer de novo. Se junta com outro colega se for para agregar. Se não for, estuda sozinho. Assinale a alternativa errada quanto aos responsáveis pela execução da avaliação permanente. Eu já disse, quem faz a avaliação é o chefe imediato. As chefias imediatas dos servidores avaliados são os principais responsáveis pela execução da avaliação. Tá certo. Na ausência da chefia imediata, a avaliação será realizada por uma empresa contratada? Claro que não. Tá aqui a errada. Chefias superiores podem atuar como responsáveis pela avaliação quando não houver chefia imediata. Tá certo. Podem ser eleitas comissões específicas nos locais de trabalho com até 3 membros para colaborar na avaliação. Pode sim, pode sim. Letra B. Olha o que diz o artigo 19. Vejam, nessa aula nós estudamos até o artigo 19, mas tem do 20 até o final. Não vai te contentar só com isso. Ficam indicados para proceder à avaliação permanente de desempenho as chefias imediatas dos servidores avaliados. E na falta destes, a chefia imediatamente superior. Poderá ser eleita comissões específicas baseadas em cargos e grupos ocupacionais dentro dos locais de trabalho, para, em conjunto com as chefias imediatas, executarem a avaliação do desempenho dos servidores, com composição de até 3 membros. Então, monta uma comissão com 3 pessoas para ajudar os diversos chefes imediatos a fazer as suas avaliações. Bem, pessoal, se você ainda não é nosso aluno, não fica de fora. Lojadoconcurseiro.com.br,
vai lá e adquire o teu curso, tá bom? Temos aqui um WhatsApp para você tirar qualquer dúvida se você quiser. E é isso, pessoal. Contem comigo, tá bom? E olha, pessoal, não pode esperar cair do céu, tá? Você precisa fazer por onde? Adquire o curso da Loja do Concurseiro baratinho. Se você já adquiriu, parabéns. Mas agora estuda muito, tem que querer. Fica com Deus, pessoal. Valeu!